A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do nosso devocional Simply Pentecostal. Que alegria é poder nós estarmos mais uma vez aqui com você para juntos lermos a palavra de Deus. Esperamos que você tenha tido uma semana abençoada pelo Senhor, aonde o Senhor tenha não somente dado graça, força a você e chegamos finalmente num outro fim de semana, muito pertinho já do Natal, aonde nós também estamos muito alegres por este tempo, aonde nós sabemos e aonde nós podemos celebrar, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus queridos e amados irmãos, nós vamos nesta manhã ler o livro de Jeremias no capítulo 31. Nós vamos dar continuidade a este capítulo, começando do versículo 21, mas se esta é a sua primeira vez aqui conosco no canal do Simply Pentecostal, do nosso devocional, lembre-se, nós estamos aqui de segunda a sábado, de segunda a sexta, nossa irmã professora Manuela Barros, ela está aqui juntamente com os irmãos, e no sábado a minha pessoa. Portanto, inscreva-se, coloque, ative o sininho, coloque as notificações, dê a sua mensagem, como é que Deus está trabalhando também através deste devocional na sua vida e compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas pela palavra eterna e maravilhosa do nosso Senhor Jesus. Prontos? Então vamos lá. Jeremias capítulo 31, a partir do versículo 21 nós estaremos lendo e vamos lembrar que estes capítulos 30 ao 33 de Jeremias compõem um livro que Deus pediu a Jeremias para escrever. Portanto, nós vamos dar continuidade a esta palavra que diz assim: ergue para ti marcos, levanta para ti pirâmides, aplica o coração à vereda, ao caminho em que andaste. Regressa, ó Virgem de Israel, regressa a estas tuas cidades. Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou uma coisa nova na terra, uma mulher cercará um varão. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu acabar o seu cativeiro. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó monte de santidade. E nela habitarão Judá e todas as suas cidades, juntamente como também os lavradores e os que andam com o rebanho. Porque satisfiz a alma cansada e toda a alma entristecida saciei. Que coisa maravilhosa de saber que o nosso Deus, assim como Israel, ele é o Deus que a nós também, que ao pecador, ele tem poder de satisfazer a alma cansada e de aquela que está entristecida, saciá-la. Isso aconteceu conosco, não é verdade? Versículo 26, sobre isso despertei e olhei, e o meu sono foi doce para mim. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que semearei a casa de Israel e a casa de Judá com a semente de homens e com a semente de animais. E será que, como velei sobre eles para arrancar e para derribar, e para transtornar, e para destruir, e para afligir, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, nós vimos nos versículos e no capítulo 30, 31 e até o capítulo 33, nós vamos ver Deus refazendo e dizendo para o povo de Jerusalém, para o povo de Judá, mostrando a eles que existe uma promessa, que, como diz o versículo 28, foi ele. Se Deus, ele velou, se ele foi santo, se ele foi justo em poder arrancar, derribar, transtornar, destruir, afligir ao povo de Israel que andava uma vida de pecado, para levá-los ao cativeiro, para levá-los ao arrependimento, muito mais, a Bíblia nos diz, que ele também, assim velarei sobre eles para edificar e para plantar, diz o Senhor. Por quê? Porque esta era uma promessa de Deus para o seu povo, que eles não ficariam, nem que seriam completamente destruídos, que eles não
seriam arrancados completamente da face desta terra. E por isso nós vamos ver em tantas vezes na história de Israel, quando o inimigo tentou muitas vezes, mesmo na história moderna dos nossos dias, alguns anos, não é? E nós vemos no dia de hoje como as pessoas, como os países, como governos, como os sistemas terroristas querem destruir e arrancar e desfazer e destruir a Israel como nação. Entretanto, Deus, ele sempre foi a pessoa que disse que preservou a esta cidade, a este povo, a este Israel, não é? E por isso ele continua no versículo 29. Naqueles dias, ou seja, naqueles dias que ele diz que vai edificar e plantar, naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes, mas foram os filhos que se embotaram. Ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade, e de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. Vamos parar por aqui, porque estes versículos são muito importantes. Este era um ditado usado para dizer o quê? As pessoas poderiam cometer alguma injustiça, cometer algum pecado, e que as pessoas haveriam de colher um resultado, uma consequência. E como isso, o povo de Israel estava dizendo, olha, né, eles estão dizendo, os pais comeram uvas verdes, mas foram os dentes dos filhos, ou seja, os pais pecaram e é os filhos que estão recolhendo esta consequência do pecado dos pais. E nós vamos ver isso claramente porque Israel, quando Deus tirou os seus pais, no caso, o povo de Israel do Egito, os tirou com mão forte, os tirou tremendamente, não é? Os livrou e os colocou em um lugar, em uma nação, em uma terra que emanava leite e mel. E nós vamos ver que muitas vezes Deus, ele vai contender com o seu povo, dizendo: porque vocês estão caminhando, vocês estão andando no mesmo caminho dos seus pais. Nós vamos ver muitas vezes nos livros de Crônicas e de Reis, que quando começa o capítulo dizendo de um novo rei, ele vai dizer: e ele andou no caminho do seu pai Davi, ou caminhou no caminho do seu pai Jeroboão, ou nos pecados, nas maldições dos seus pais. Então isso era o resultado das pessoas viverem uma vida de pecado e não se arrependerem. Entretanto, Deus, ele mostra aqui algo muito importante. E por que eu chamo a sua atenção para isso? Porque no nosso meio evangélico, já faz algum tempo que isso acontece, as pessoas começaram a falar e ensinar a questão de maldição hereditária. Ou seja, se você hoje está com problemas de pecado, que não consegue ter vitória, de uma vida de enfermidade que não pode se livrar dela, de vícios que você não pode se livrar dele, de uma vida de crise financeira que você nunca se dá bem, é porque talvez existe uma maldição hereditária, uma maldição lá no passado, dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, quem seja, que você tem que descobrir aonde foi, como foi, para que você possa liberar, possa fazer uma sessão de libertação, para poder você ser liberto daquilo e você ter vitória. Meus queridos e amados irmãos, isso é uma aberração, isso não tem nenhum apoio bíblico, porque a Bíblia é muito clara. Quando Deus, ele fala, e mesmo, não é, no livro de Êxodo, no capítulo 20, quando Deus diz que ele visita a maldade dos pais até a segunda, terceira geração daqueles que não temem ao seu nome. Uma coisa é uma pessoa que nasce e está numa casa onde os pais, vamos dizer, são alcoólatras, são viciados. E o que é que aqueles filhos vão ver? O que é que eles vão aprender? O que para eles é uma regra normal? É que beber não faz mal nenhum? É que se viciar não faz mal nenhum? É que bater na mãe, bater
em outros não tem problema nenhum, que roubar não tem problema nenhum, que mentir não é problema nenhum. Isto é uma consequência do estilo de vida, do modo de vida em que aquele filho daquela pessoa pode crescer. Mas dizer que a minha vida está ruim, que a minha vida não vai para frente, eu não posso ter vitória, eu não posso ser liberta, eu não posso ir para frente, porque em algum lugar do meu passado, do passado do meu pai, do passado da minha avó, do passado de quem for que seja, alguém lá atrás pecou e o resultado daquilo, aquele pecado, não é? A ênfase daquela maldição vai seguindo de um para o outro, de um para o outro. Ou seja, eu estou com algo que é irreversível, a não ser que eu consiga ver, não é? Consiga avaliar aonde foi, qual foi dos meus parentes, dos meus avós, que pecou, o que foi que ele fez, e fazer não é? Muitas vezes uma sessão de libertação, um culto especial, um encontro especial, e talvez até mesmo, não é? Muitos que eles fazem, sessões de regressões para poder saber aonde o pecado iniciou. Meus queridos e amados irmãos, o versículo 30 diz ao contrário. Ele disse, ao contrário, cada um morrerá pela sua iniquidade. E de todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. O que é que Deus está falando com esta verdade? Que a culpa do pecado, eu não carrego a culpa do pecado, nem do meu pai, nem da minha mãe, nem dos meus avós, nem dos meus bisavós, nem de quem seja. A Bíblia nos fala claramente no livro de Ezequiel, capítulo 18, Ezequiel, ele fala essa mesma verdade. Porque a alma que pecar, esta morrerá. Este ensinamento sem apoio bíblico, o que é que ele faz? Em primeiro lugar, faz com que a pessoa disse, a culpa é do meu pai mesmo, então para que é que eu vou, não é? Continuar me debatendo, tentando fazer, para que perdoar, para que... Não, fica assim mesmo. É muito fácil culpar os outros. Não foi isso que Adão fez? Não foi isso que Eva fez? Não é isso que muitas pessoas fazem? Eu sou assim, é por culpa do meu pai? Eu sou assim, é por causa da minha mãe? Eu sou assim porque isso é de família. Não, meus queridos e amados irmãos. Nós não somos assim e não permanecemos assim, porque a Bíblia nos fala muito claro de que o pecado não terá domínio sobre nós. Portanto, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, e se eu verdadeiramente... eu aceitei a Jesus, eu submeti a minha vida a Ele. Ele é o meu Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. Em primeiro lugar, nós vamos ver de que Jesus, através do seu sangue precioso, ele nos livra da culpa do pecado. Eu já não carrego mais essa culpa. Eu não posso. Eu sou livre em Jesus, porque ele me livrou da culpa do pecado. Satanás é aquele que quer e anda sempre tentando trazer à memória, dizer, olha, você é isso, você é aquilo, você está na igreja, mas olha o que você fez, olha o seu passado, olha o que você fez. Não, irmãos. Eu sou pecadora, mas redimida pelo sangue de Jesus. A minha iniquidade, o meu pecado, a culpa do meu pecado, o resultado do meu pecado, Jesus levou na cruz do Calvário. E a Bíblia nos diz de que ele riscou a cédula que era contra nós, tirando-as do nosso meio e cravando-a na cruz do Calvário. Aleluia! Portanto, não existe nenhum apoio bíblico para que nós possamos crer em tal aberração de que eu ainda carrego amaldiçoada por algo que alguém outro fez contra a minha vida. E os exemplos que nós temos na Bíblia Sagrada são muito claros, meus irmãos. Se nós lembrarmos
do rei Ezequias. Ezequias foi um rei maravilhoso, um rei temente a Deus, um rei justo, um rei tremendo. Mas o seu pai, Acaz, foi um rei terrível, abominável. E aí? Nós vamos ver que, apesar de Ezequias ter sido um rei poderoso, justo, santo, o seu filho, Manassés, aos 12 anos de idade, começou a reinar e foi um rei, se eu pudesse dizer, o pior rei de Judá. Portanto, meus queridos irmãos, Jesus nos livrou, em primeiro lugar, da culpa do pecado. Jesus, ele nos livrou da maldição do pecado. Gálatas 3:13 nos fala esta verdade. Jesus, ele nos livrou da consequência do pecado. Aleluia! Portanto, em nome de Jesus, possamos guardar os nossos corações, as nossas vidas, as nossas mentes, de não permitir cair em tal ensino que não tem base bíblica. Porque se eu decido pecar e viver uma vida de pecado, sim, eu estarei levando a culpa do meu pecado. Mas no dia que eu me arrependi, que eu pedi perdão a Jesus, que ele me salvou, que ele me regenerou, que ele me transformou, que ele trouxe a mim, ele me justificou, que ele escreveu o meu nome no livro da vida, que ele me adotou, todas as coisas mudaram. E se eu continuo crendo em tal coisa, que poder teve o sangue de Jesus? Assim que o Senhor Jesus nos guarde, que nós possamos guardar-nos, porque isso fazem as seitas, isso fazem outras religiões, que têm que se batizar pelos mortos por seus pecados, que têm que pagar pelos pecados daqueles que já morreram. Irmãos, possamos abrir os nossos olhos e compreender a palavra de Deus. A Bíblia fala muito claro: aquele que pecar, a alma que pecar, esta mesma morrerá. Vamos continuar. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aleluia. Deus aqui está mostrando de que haveria de haver um tempo em que ele haveria de fazer um concerto novo com Israel. Ele diz: não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Portanto, nós vamos ver de que este concerto novo, este cumprimento deste concerto que Deus está dizendo aí, onde ele diz no versículo 33, este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias. Diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, de acordo com como está em Zacarias 13:9 também. Portanto, que dias são esses que Deus disse depois destes dias? Nós entendemos muito claro que Deus ele tem um concerto com Israel e um tempo de paz e um tempo próspero e um tempo onde o Senhor, Jesus, o Messias, ele será reconhecido e será o rei neste mundo durante um período de 1000 anos. Então, para que este concerto possa ser realizado, para que este concerto possa se cumprir, nós vamos entender ainda que este povo tem que regressar à sua terra, segundo Jeremias capítulo 30, versículo 3. Ou seja, Deus dizia de que naqueles dias, naqueles tempos, Deus haveria de trazer todo o Israel de volta para a sua nação, para a sua terra. Isto tem acontecido durante um período de grandes e muitos anos, porém, isto ainda não é o fim. Nós vamos ver que a outra coisa, a Bíblia nos fala que para que esse dia deste concerto chegue, Israel, terá que passar por um período de uma angústia inigualável, que é
dito na Bíblia Sagrada, chamado como o tempo da angústia de Jacó, segundo nós vamos encontrar também no Jeremias capítulo 30, versículo 7. Zacarias 13:9 fala também disso. Então, Israel, é verdade, já sofreu muito? Sim, mas sofreram pela sua rejeição de Jesus e tem pago um preço muito grande. Entretanto, este povo haverá ainda de passar por um tempo de angústia muito grande, e antes que este conserto seja estabelecido para o tempo do milênio, isto terá que acontecer. Em terceiro lugar, para que este conserto seja efetuado, o povo de Israel, como nação, eles têm que voltar-se para o Senhor e reconhecer a Cristo como Messias. Aleluia. E você vai dizer, mas irmã, Israel não é o povo de Deus? Sim, é o povo de Deus. Mas se nós olharmos hoje, Israel hoje não é o mesmo povo de Deus que era no Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver várias facções do judaísmo. Nós vamos ver em Israel judeus ateus, judeus progressistas. Nós vamos ver todo tipo de coisa. Entretanto, a Bíblia nos fala de que depois da grande tribulação haverá um remanescente de Israel, que quando eles estiverem encurralados, que eles estiverem vendo e que não tiverem mais para onde fugir e aonde ter o escape, a Bíblia nos fala que eles começarão a clamar a Deus, e é quando Jesus, na sua segunda vinda, que ele virá com os seus anjos, com a sua igreja, pisará no Monte das Oliveiras, nós vamos ver de que este povo, este remanescente, esta nação de Israel, irão olhar para ele e vão ver as feridas nas suas mãos e dizerem: que feridas são estas? E ele vos dirá: essas foram as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Aleluia. E naquele momento, Israel, ele reconhece que aquele Jesus, que há 2000 anos e meio, foi crucificado pelos seus antepassados, aquele é o Cristo, aquele é o Messias. E é claro, para que este conserto possa ser estabelecido, Cristo terá que estabelecer o seu reino milenial aqui na terra. Aleluia. Versículo 34. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Isto é maravilhoso, porque Israel, aquele remanescente de Israel, será salvo, e agora todos estes conhecerão ao Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se desviarem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a semente de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Olha só, meus queridos e amados irmãos, Deus ele coloca numa proporção tão linda que Deus ele resume a existência desta nação, deste povo Israel, comparando-a com a existência e a estabilidade do universo. Fala sobre, não é, o dia, o sol, as ordenanças da lua, das estrelas, do bramir do mar, e ele ainda continua no versículo 36, se desviarem estas ordenanças, foi como nós falamos, versículo 37, assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus para cima e sondados os fundamentos da terra para baixo, também eu rejeitarei toda a semente de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. E a linha de medir estender-se-á para diante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. E todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor, não se arrancarão, nem se derribarão mais eternamente. O que é que esses versículos querem dizer a partir do versículo 38 ao 40? Deus não somente estabelece, diz
a bênção, a promessa que Israel voltará a ser reedificada, que ela será uma nação para o Senhor, que o povo será dele, que eles dirão, tu és o meu Deus e eu serei o seu povo. Mas também ele coloca aqui, nestes versículos, os marcos, os limites de Jerusalém, que será reconstruída ao norte, ao sul, ao leste, ao oeste. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, que livro maravilhoso não foi esse que Jeremias ele escreve para poder deixar e para poder ser lido para o povo de Deus que havia começado um cativeiro e o restante que ainda estava em Jerusalém, ainda para seguir ao cativeiro. Mas a promessa de Deus já estava estabelecida, porque não há Deus como nosso Deus, que antes que as coisas aconteçam, ele já pode e ele já determina o que há de acontecer e o resultado final delas. Aleluia. Portanto, meus queridos e amados irmãos, que Deus vos abençoe poderosamente neste domingo e que você tenha um fim de semana abençoado juntamente com a sua família. Amém.